Ao pensar em um futuro conflito com a China, surgem vários cenários prováveis. Uma invasão de Taiwan, escalada com a Índia ou confronto com os Estados Unidos da América, com a maior assertividade de Pequim, aumentam os possíveis pontos de tensão. Isso é especialmente verdadeiro no Indo-Pacífico, onde várias nações se acomodaram à China por medo. Um país do Indo-Pacífico adotou uma abordagem diferente. Uma abordagem que substitui a acomodação pela confrontação, como nas Filipinas. Apesar de anteriormente ter se inclinado para a China sob o comando do presidente Duterte, as Filipinas mudaram de rumo sob o presidente Marcos Júnior, que assumiu o comando em 2022. Desde então, Manila reforçou a segurança com os Estados Unidos da América, acionou a justiça pelo Mar do Sul da China e enfrentou provocações chinesas. Isso colocou o país em posição de destaque na lista negra de Pequim. Apesar de todos gostarem de um azarão, isso não é uma comédia romântica de Hollywood. Na arena dos assuntos internacionais, um final feliz nunca é garantido. E com a China sem disposição para compromissos, essas tensões podem estar levando a um resultado indesejado: a guerra. A força faz o direito. Competição geoestratégica no Mar do Sul da China. O conflito entre China e Filipinas se concentra em um ponto crucial: o Mar do Sul da China. Com cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, o Mar do Sul da China contém mais de 250 ilhas, atóis e recifes. Mas o que realmente importa é sua importância geoestratégica. Para a China, conquistar posição dominante seria crucial para romper a primeira cadeia de ilhas, um laço estratégico formado por nações cautelosas. Sua existência ameaça o acesso marítimo da China em caso de guerra. Considerando essa estrutura econômica voltada para a exportação do país, do ponto de vista de Pequim, a necessidade de afrouxar o laço é nada menos que existencial. Para as Filipinas, esse corpo d'água nem é chamado de Mar do Sul da China. Em vez disso, Manila o chama de Mar Ocidental das Filipinas, embora a mudança de nome não signifique que ele seja menos importante. O presidente Marcos Júnior, no diálogo de Xangri-Lá, em maio de 2024, afirmou que as águas do Mar Ocidental das Filipinas correm no sangue de todo filipino. Não podemos permitir que ninguém o separe da totalidade do domínio marítimo que torna nossa nação completa. Infelizmente para Manila, Pequim faz exatamente isso. A China reivindica 90% do Mar do Sul da China, pela linha de 9 traços, alegando que exportadores chineses foram os primeiros nessas águas. Porém, segundo pesquisa do Conselho de Geoestratégia, essa demarcação não tem base legal ou histórica. Resultado de mal-entendidos e traduções ruins por autoridades e pessoas na China nos anos 1930, Malásia, Brunei, Indonésia, Vietnã, Taiwan e as Filipinas contestam todas as reivindicações da China. As tensões territoriais persistem há décadas, sendo fonte constante de atritos e escaladas ocasionais. E há poucos indícios de que essas chamas vão se apagar tão cedo. A estratégia de Pequim agora é usar guerra na zona cinzenta para intimidar rivais e evitar conflito aberto. No entanto, embora a China não pareça querer uma guerra, um único passo em falso pode facilmente incendiar toda a região. Fora Taiwan, nenhuma disputa marítima tem mais chance de causar conflito do que as das Filipinas. Uma das maiores preocupações são as Ilhas Spratly. Reivindicado total ou parcialmente pela China, Taiwan, Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei, o arquipélago está espalhado por uma vasta área no centro do Mar do Sul da China. A área de terra natural é inferior a 5 km², mas, apesar de pequena, as Spratlys ficam entre rotas de navegação movimentadas, ricos campos de pesca e grandes reservas de energia, tornando as ilhas muito valiosas. China, Vietnã, Filipinas, Malásia e Taiwan ocupam pontos nas Spratlys. A China tem 7 postos avançados, o Vietnã 21 e as Filipinas 9. A Malásia tem 5 ilhas e Taiwan apenas uma. Uma disputa ocorreu nas Ilhas Spratly em abril de 2025, quando um jornal estatal chinês divulgou fotos de militares com uma bandeira nacional em Sandy Cay. O Recife, com pouco mais de 200 metros quadrados, mal cabe um castelo de areia e foi visitado dias depois pela Guarda Costeira das Filipinas,
para novas fotos. O episódio foi chamado por alguns jornalistas de Guerra das Selfies. Outro conflito, nas Spratlys, ocorre no Recife Second Thomas, a 195 quilômetros a oeste de Palawan, Filipinas. Em 1999, as Filipinas encalharam deliberadamente um navio da época da Segunda Guerra Mundial chamado Barco República, nas Filipinas, Sierra Madre, no Recife. O navio agora funciona como posto avançado, com poucos fuzileiros navais filipinos lá desde então. Como esperado, a China não se impressionou com a engenhosidade de Manila. Em 2014, a China bloqueou Sierra Madre por 3 semanas, obrigando as Filipinas a enviar suprimentos aéreos à tripulação. Apesar do fim do bloqueio após ações de Manila, a China aumentou o número de embarcações para assediar missões de reabastecimento nos últimos anos. Táticas como abalroamento, sirenes altas, luzes ofuscantes e canhões de água são regularmente empregadas para atacar embarcações filipinas corajosas o suficiente para entrar na área. Com o agravamento da situação e o Sierra Madre enferrujando, a permanência do posto avançado é incerta. Não só porque o mar ainda pode recuperá-lo. As tensões cresceram em agosto de 2025, quando um rebocador chinês foi visto perto do navio, gerando especulações de que Pequim poderia tentar rebocá-lo. Apesar da Marinha das Filipinas ter minimizado rapidamente as preocupações e a ameaça, o risco ainda existe. Coisas mais estranhas já aconteceram no mar. A 220 quilômetros a oeste de Luzon, nas Filipinas, o atol de Scarborough é um ponto crítico. Pequim tomou o atol das Filipinas em 2012, após um impasse de semanas com a Marinha Filipina, que acabou recuando. Desde então, a China mantém patrulhas constantes e expande uma zona de exclusão de 22 quilômetros, usando métodos agressivos como em outros locais. Agora, a Guarda Costeira da China e barcos de pesca controlam a área, bloqueando navios filipinos de acessar a lagoa. O acúmulo de navios chineses ao redor de áreas disputadas no Mar do Sul da China é chamado Estratégia da Couve, em referência às camadas do vegetal. Como observado pela revista The Atlantic, e vamos citá-los aqui, uma presença chinesa e direitos de fato chineses em áreas disputadas são construídos gradualmente em uma série de provocações que individualmente são pequenas o suficiente para tornar uma resistência enérgica politicamente difícil, mas que, coletivamente, estabelecem precedentes e, com o tempo, normas. Fim da citação. Um destaque dessa estratégia é a dragagem de sedimentos para criar e ampliar recifes artificiais, tornando-os bases militares e portos estratégicos. Isso é usado nas ilhas Spratly e Parasol, ao noroeste. Esses projetos mostram a China mobilizando suas forças ao máximo, consolidando reivindicações territoriais, ampliando projeção de poder e controlando áreas de pesca e energia. Com o avanço desse processo e o aumento do desequilíbrio de poder, um erro pode levar a região ao conflito. Davi contra Golias. Agora, dado tudo o que acabamos de expor, você provavelmente já percebeu que a situação no Mar do Sul da China é precária. Mas o que torna isso especialmente preocupante é a forma como tanto Pequim quanto Manila estão cada vez mais tomando ações militares para consolidar suas reivindicações. Semanalmente, as Filipinas fazem voos de reconhecimento próximos ao atol de Scarborough para desafiar zonas de exclusão da China. Já houve incidentes em que helicópteros chineses voaram deliberadamente a poucos metros de aviões filipinos, colocando vidas de ambos os lados em risco. Em 11 de agosto de 2025, imagens mostraram um navio de guerra chinês colidindo com uma embarcação da Guarda Costeira Chinesa enquanto perseguiam um barco filipino perto do atol de Scarborough. Apesar de continuar à tona, a embarcação chinesa teve a proa totalmente amassada pela colisão. 3 membros da Guarda Costeira da China estavam na proa. Apesar de não haver confirmação de vítimas, não é certo que Pequim divulgaria essa informação se existisse. A situação virou um pesadelo de relações públicas. Falando em manipulação de relações públicas, vale notar que hoje em dia, mal uma gota d'água entra no Mar do Sul da China sem desencadear uma onda de distorção dos fatos por parte de Pequim.
Após exercícios marítimos dos Estados Unidos da América, Japão e Filipinas, na Zona Econômica Filipina, em setembro de 2025, os militares chineses reagiram dizendo: advertimos severamente o lado filipino a parar de provocar incidentes e escalar tensões no Mar do Sul da China, assim como de trazer forças externas para apoiar esforços fadados ao fracasso. Incidentes quase fatais no Mar do Sul da China levantam sérias preocupações sobre o que aconteceria se um desses episódios resultasse em uma morte diretamente causada pelas ações de outro país. Embora não tenha havido fatalidades até agora, e aqui eu não vou apenas bater na madeira, mas sim começar a tamborilar nela desesperadamente. Eu não tenho mais minha mesa. Até as prateleiras são de madeira. Não tem nada! O presidente Ferdinand Marcos declarou que mortes de filipinos causadas pela China seriam consideradas ato de guerra. Essas palavras podem ter sido para dissuadir a China, não como ameaça real, já que uma guerra entre ambos teria grandes implicações globais. Ainda assim, é importante analisar como tal conflito poderia ocorrer. Afinal, como as Filipinas, um país mais conhecido por seu amor universal pelo karaokê do que por sua força militar, poderiam enfrentar o poder esmagador do Exército de Libertação Popular. Para ser honesto, a verdade é que não conseguiria. Basta olhar para o confronto no papel. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo estimou o orçamento militar da China em 2024 em 314 bilhões de dólares americanos e o das Filipinas em apenas 6,1 bilhões de dólares americanos. A China tem o maior exército do mundo, com cerca de 2,04 milhões de soldados, enquanto as Filipinas têm 143 mil, mostrando grande disparidade no efetivo. O desequilíbrio é claro nos arsenais. A China tem 3 porta-aviões, as Filipinas, nenhum. A China possui 5 mil tanques de batalha principais, as Filipinas têm 10. A China tem 1.025 navios militares. As Filipinas têm 134. Em outras palavras, a história é menos Davi e Golias, e mais Golias e as formigas que ele pisou no caminho para desafiar Davi. Devemos deixar claro que é muito improvável uma guerra entre China e Filipinas envolver ambos os lados usando toda a sua força. Também é improvável que um conflito assim envolva grande guerra terrestre. Os custos superam os benefícios para Pequim, mesmo que Xi Jinping acredite que a vitória está garantida. Uma campanha limitada, com ataques mútuos a postos avançados, pode estar nos planos. Apesar do alto risco, autoridades em Pequim podem acreditar que seu poder militar lhes permite atingir rapidamente objetivos estratégicos antes da intervenção dos Estados Unidos da América. É difícil imaginar combates chegando ao território principal das Filipinas numa campanha chinesa de conquista territorial ampla. Isso seria complexo, caro e perigoso devido à presença das forças dos Estados Unidos. As operações provavelmente focariam em ações navais e aéreas, bem localizadas, visando ocupar ou neutralizar ilhas e postos avançados. Com o nível tecnológico do Exército de Libertação Popular Pequim, provavelmente dependeria de ataques aéreos de precisão para fazer o trabalho pesado antes de qualquer desembarque de tropas. Manila provavelmente confiaria em fortificações, táticas assimétricas como ataques rápidos, negação do mar e rápidas tentativas diplomáticas de envolver os Estados Unidos da América no conflito. Aqui chegamos à principal carta de Manila. Aquela que pode fazer a China pensar 2 vezes antes de se envolver totalmente em um conflito. Toque o hino nacional dos Estados Unidos e entre os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos e as Filipinas estão ligados por vários acordos estratégicos. O principal deles é o Tratado de Defesa Mútua de 1951, que obriga ambas as nações a se apoiarem caso uma delas seja atacada por uma parte externa. Embora os termos valham para ambos, a dependência estratégica é muito maior em uma direção e não sugere que tropas filipinas salvarão os Estados Unidos da América de uma invasão do México. Atualmente, os Estados Unidos têm acesso a 9 bases filipinas em regime de rodízio. 6 bases da Força Aérea, 2 bases do Exército e uma base naval localizadas no norte de Luzon.
Washington tinha acesso a 5 bases até o presidente Marcos Jr. fechar acordo com o governo Biden em fevereiro de 2023 para acesso a mais 4. Manila reforçou os laços de segurança com os Estados Unidos da América, como o anúncio de 500 milhões de dólares americanos em financiamento militar às Filipinas em julho de 2024 e um acordo em novembro para compartilhar informações confidenciais. Qualquer tentativa de imaginar um conflito entre Pequim e Manila acaba se resumindo a uma pergunta: o tio Sam realmente interviria? E hoje em dia a resposta é: bem, não temos tanta certeza assim, não é? Apesar da proteção dos Estados Unidos da América, políticos filipinos duvidam se o governo Trump cumpriria o Tratado de Defesa Mútua. Se Washington não quiser intervir em um conflito com a China, é como segurar uma peneira sobre a cabeça. É bem conhecido que Trump optou por uma política externa de caráter transacional, baseada em intervencionismo limitado e priorizando a obtenção de concessões econômicas em vez de alianças tradicionais. Diante do baixo otimismo sobre os Estados Unidos da América cumprirem suas obrigações internacionais, é natural a preocupação de Manila. Ainda assim, nem tudo está perdido. Embora não saibamos o que acontecerá quando a situação apertar, a retórica de Washington parece indicar uma determinação, pelo menos em parte do governo Trump, de apoiar a causa filipina. Em janeiro de 2025, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, garantiu a Miller o compromisso inabalável dos Estados Unidos da América em defender as Filipinas diante da crescente agressão chinesa. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, declarou em julho de 2025, ao receber Marcos Jr. no Pentágono, que nossa histórica aliança nunca foi tão forte ou essencial como hoje. Seguimos comprometidos com o Tratado de Defesa Mútua, que cobre ataques às nossas forças, aeronaves ou embarcações, incluindo a Guarda Costeira, em todos o Pacífico, até o Mar do Sul da China. Fecha aspas. Ao identificar o Indo-Pacífico como seu principal teatro de operações, os Estados Unidos da América enviaram um sinal forte o suficiente para fazer a China pensar 2 vezes. O fato de Pequim ter evitado o uso de força letal no Mar do Sul da China pode ser atribuído, em parte, a isso. Não queremos parecer cínicos, mas pode ser que essas garantias sejam só palavras vazias. Se Washington, a portas fechadas, não pretende ajudar Manila, ainda lhe interessa fingir e tentar dissuadir a China com ameaças vazias, apenas adiando o problema. As Filipinas, portanto, precisam se preparar para todas as contingências possíveis, incluindo uma situação em que o tio Sam não venha ao resgate. E um conflito desses pode começar em outros lugares além do Mar do Sul da China. As Filipinas têm destacado a possibilidade de invasão chinesa a Taiwan, com o chefe das Forças Armadas, General Romeu Browner, dizendo que, se algo ocorrer com Taiwan, inevitavelmente estarão envolvidos. Ele ressaltou que devemos pensar como se já estivéssemos em guerra. Embora isso, é claro, seja diferente de um conflito direto entre a China e as Filipinas, o risco ressalta o provável papel que as Filipinas desempenharão em qualquer conflito futuro envolvendo a China no Indo-Pacífico. Chegando a pontos de inflexão. Grande questão, onde isso vai terminar? É provável que a China continue e amplie os métodos de zona cinzenta para assediar as Filipinas. Não se surpreenda se Pequim passar a adotar táticas usadas em outros locais nessa situação. Por exemplo, cortar cabos submarinos pode interromper comunicações e internet, como no Estreito de Taiwan. Outro exemplo é interferir nas eleições das Filipinas, como a China foi acusada em Taiwan, Canadá e Estados Unidos da América. Autoridades filipinas alertaram sobre possível interferência da China nas eleições de maio de 2025. Autoridades afirmam que operações apoiadas pela China espalham desinformação e discursos divisivos. O vice-presidente da Câmara dos Deputados das Filipinas, Paulo Ortega, afirmou que isso é interferência estrangeira, feita para infiltrar a política, confundir o povo e enfraquecer o país internamente. Explorando divisões sociais, a China pode tentar desestabilizar o governo filipino.
A perspectiva se torna mais plausível após os protestos em Manila, em 21 de setembro de 2025, quando manifestações pacíficas contra a corrupção em projetos de controle de enchentes ficaram violentas, com prisões em massa, viaturas incendiadas e dezenas de policiais feridos por manifestantes lançando pedras. Com as tensões já elevadas, as condições estão maduras para Pequim explorar. Mas as coisas podem ficar muito piores do que a guerra na Zona Cinzenta. Quando se trata do Mar do Sul da China, há uma sensação de pressentimento de que, no rumo atual, é apenas uma questão de tempo até que ocorra um incidente que desencadeie algo maior. Ninguém sabe se ambos conseguirão controlar a situação. Diante do risco de uma guerra entre China e Filipinas evoluir para conflito sino-americano, espera-se impulso diplomático para permitir desescalada, caso tudo saia do controle. O fato de esse cenário ser um suicídio econômico para todos deveria incentivar ainda mais a resolução na mesa de negociações. Na verdade, muitos outros países poderiam ser envolvidos, como Austrália, Japão, Reino Unido e outros aliados ocidentais, oferecendo apoio diplomático, compartilhamento de inteligência ou assistência logística às Filipinas. Do outro lado, a Rússia e potencialmente a Coreia do Norte poderiam intervir para apoiar a China. Apesar de Moscou na Ucrânia provavelmente ficar em papel de apoio, Pyongyang, ao oferecer tropas para expulsar ucranianos de Kursk, indica possível atuação mais direta. 2025 nos mostrou que países podem entrar em conflito mesmo diante de possíveis consequências catastróficas. Lembra das guerras entre Índia e Paquistão em maio, Tailândia e Camboja em julho, e a guerra de 12 dias entre Israel, Estados Unidos da América e Irã? Mas Pequim não precisa correr esse risco. Na China, como estado de partido único, diretrizes estratégicas podem durar muito mais tempo. Isso acontece porque as mudanças de liderança ocorrem com menos frequência e, quando acontecem, o sucessor vem de dentro do mesmo partido, garantindo um certo grau de continuidade. Aos 72 anos, Xi Jinping pode liderar o Partido Comunista Chinês por muitos anos. Mesmo que ele fosse atingido por um raio amanhã, seu substituto provavelmente teria opiniões semelhantes sobre o papel e as estratégias da China no Indo-Pacífico. Por outro lado, em democracias como as Filipinas, mudanças de liderança mais frequentes geralmente resultam no país mudando de direção e seguindo em direção a uma nova visão. Vimos isso nas posturas contrastantes em relação à China, adotadas pelo presidente Marcos Júnior e por seu antecessor Duterte. Enquanto Pequim pode pensar no longo prazo, o esforço atual das Filipinas no Mar do Sul da China pode ser prejudicado por um futuro governo mais brando com a China. Mesmo que as Filipinas mantenham sua determinação contra a China no Mar do Sul da China, com a expansão de Pequim na região, isso pode não ser suficiente. Com a China confiante de que seu poder econômico e militar superior acabará por dobrar seu vizinho à sua vontade, seria útil para as Filipinas recorrer aos outros reivindicantes no Mar do Sul da China para fazer frente à China. Apesar dos acordos de segurança marítima com o Vietnã, fortalecer laços e buscar cooperação multinacional com outros reivindicantes pode ser vantajoso se bem conduzido. Isso poderia complementar as alianças do país com potências extra-regionais como Estados Unidos, Japão e Austrália. Compartilhamento de inteligência, exercícios conjuntos, patrulhas coordenadas e acordos sobre reivindicações concorrentes são algumas medidas possíveis. Como diz o ditado, unidos somos fortes, divididos caímos. E se uma guerra começar e Manila tiver que enfrentar Pequim sozinha, a triste realidade é que a queda pode ser mais rápida e brutal do que qualquer um poderia prever. Obrigado por assistir.